Então vamos para a nossa aula de hoje, que irá tratar sobre o tema o que é o amor. Deixa eu me organizar aqui para colocar a posição do gravador de forma confortável. Vamos fazer de forma didática. Primeiro eu vou fazer a leitura do material, que é uma frase que sintetiza o que é o amor. Em seguida, vou partir para uma explicação, conceito após conceito, do que eu qualifiquei como amor, estrutura do amor, o tema. O que é o amor? O amor é uma medida de comportamento que se desencadeia em sentido ecológico, ecossistema, interativo e motivacional, interno e externo, ao ser humano, em todas as suas vias de expressão, onde sua consciência permite preservar, em mudança de estado, a si mesmo, outros e ou o habitat, que você produza efeitos de interação na condução de seu comportamento, onde você para e reflete antes de desencadear algo que compreendeu na sua consciência, para produzir a ação mais benéfica que preserva, e que a sua consciência é capaz de fazer um filtro em conservação de si mesmo, de outros e do habitat, para evocar a si o comportamento que a homeostase, que é o equilíbrio da consciência, não seja afetada, em que você, como observador, assume para si mesmo o compromisso de expressar apenas aquilo que é benéfico dentro de sua ecologia, em que atos, ações e lições aprendidas permitam você, ao comunicar, gerar uma influência no perímetro onde o seu corpo está centrado, que não rompa o equilíbrio, a harmonia, num contexto unificado, em que você seja capaz de se oportunizar na observação do que trafega no espaço onde seu corpo está ancorado, internamente e externamente, em manutenção de si mesmo, do próximo e do ambiente. E nesse estágio, você é capaz de perceber o que você pode aproximar de sua consciência e expressão, do outro e do habitat, que você possa se indexar para continuar adaptado no que você exerce como ser espiritual. Então, é uma definição bastante complexa, que eu gostaria de trabalhar com ela e deixar reservado para outras gerações, desculpa, que possam aprimorar o conceito e, quem sabe, desenvolver de uma forma mais adequada com o modelo social da época em que necessitar da informação. Então vamos ver. Então o texto, que é uma pequena frase, ele começa com uma pergunta que nos traz para uma filosofia do que a gente possa resgatar em termos conceituais de algo que se sente, que é uma medida em que aflora a emoção. Então, como medida de comportamento, é um fator que ele se desencadeia de forma a estar contido dentro do contexto em que a pessoa está deslocando a sua ação, né? O fato de ser ecológico significa que esse comportamento, no qual é uma medida situacional, ele trabalha dentro de um modelo de interação que ele dá volta sobre si mesmo, em laços de afetividade e de racionalidade. Como ecossistema, ele é formado de bases conceituais que elas se interceptam. Então, como se fosse da seguinte forma: eu, Max, amo Ana.
Esse amor que eu tenho em relação a Ana forma um ecossistema no qual um conjunto de pensamentos em torno de Ana em relação a esse Max projetivo faz com que fique circular sobre vários tópicos racionais o elo que eu formo em relação à identidade chamada Ana. É interativo porque há uma exigência pulsional de correspondência, no sentido que o comportamento que é lançado em direção a Ana faz com que a Ana se projete em sentido contrário, em correspondência ao enlace em que Max gerou em relação ao termo. Também é uma característica motivacional porque existe uma necessidade de que Max, quando está pensando em amor de Ana, que ele comece a observar uma vontade nata de interação, no qual ele deseja, ele é o precursor, ele é aquele que está ativo dentro do comportamento que quer exercer a história de vida que forma o laço afetivo, moral, ético e intelectual que estabeleça em razão de amor em relação a esse ser figurado do nosso exemplo chamado Ana. Ao mesmo tempo, é algo interno e externo, onde internamente está a base da personificação da pessoa, onde transita a sua personalidade, no qual, em sentido ecológico, os pensamentos e a subjetividade da pessoa começa a se instanciar em torno de um objeto, que no nosso exemplo é Ana. Na psicologia, objeto é tudo aquilo que a mente evoca em contato, né? Pode ser tanto um ser humano como um móvel ou um item de consumo, qualquer coisa é um objeto. Tudo que permite a mente lacear em contato é chamado de objeto. E também nós temos que o amor é um evento que tem efeito externo, no sentido de que ao homem, ao se expressar através de um dos seus múltiplos sentidos, ele se conecta através do comportamento ao enlace que se manifesta dentro desse conceito na forma de amor. E tudo aquilo que a gente consegue captar e ao refletir a gente observa que a nossa consciência aflora uma expressão, uma resposta para o ambiente em relação à mutação do meio que provocou uma alteração de estado dentro da mente do humano, isso faz com que haja a expressão como uma devolutiva para o comportamento em atuação desse humano no seu ambiente externo, né? Que, sendo a chave o amor, ele é gerado em sentido ecológico, em sentido de ecossistema, em sentido interativo e em sentido motivacional, no qual a emanação da consciência do indivíduo que ama, ele pretende preservar o outro na mudança de estado e pretende preservar a si mesmo e também o habitat em que ele está. Porque a base do amor, quando se fala em preservação, significa que o humano ele quer
como devolutiva, ampliar a vida daquela pessoa. Ele não pensa em destruir o objeto. Não pensa em destruir a si mesmo quando se ama. Ele não pensa em destruir o outro e não pensa em destruir o habitat em que ele está conduzindo a sua mente e nem seu corpo. Porque é um dos fundamentos para a cristalização do que é chamado amor. Então, quando se está pensando em preservação, está dentro de um modelo de estrutura de pensamento em que a pessoa que ama está pensando em geração de benefício para o ser amado, para o local onde está o amor e para si mesmo como medida mútua de gerenciamento em que a preservação é observada naquele momento em que a medida de comportamento ao amor ela é anunciada internamente e externamente dentro desse indivíduo. Então a consciência ela faz um filtro, né, que aí entra o segundo critério básico para o amor, que é a conservação de si mesmo, a conservação do outro e a conservação do habitat. Então, tudo aquilo que o corpo sofre influência dentro do limite em que ele está instalado, dentro de um fenômeno de localização, esse corpo passa a classificar o que é benéfico e o que não é benéfico, ele expressar dentro dos seus conteúdos internos, da sua vivência e da sua experimentação desse ambiente, o que ele pode propagar como efeito da expressão que permita ele conservar a si próprio, conservar ao outro e também conservar o ambiente. Seria o mesmo como, por exemplo, você se deslocar em uma cidade e você comprar uma balinha ou um chiclete, você consumir e descartar os resíduos no chão. Você, se tivesse ancorado dentro da medida de comportamento chamado amor, naquele instante, você verificaria que o ato de jogar a balinha no chão, você pode conduzir a outro a perda do seu equilíbrio, da sua homeostase. Por quê? Porque naquele papel, devido às intempéries do tempo, podem juntar vírus e bactérias e fungos, atrair ratos, moscas e baratas dentro do ambiente que você está. Então não será benéfico para você estar num ambiente infestado de elementos que podem prejudicar a sua sobrevida. Ao mesmo tempo, em relação a Ana, que é o objeto desse amor hipotético, desse exemplo, não seria benéfico você depositar o papel dentro de um ambiente, torná-lo inóspito para a qualidade de vida de Ana, que você deseja preservar e fazer com que ela tenha uma medida de benefício dentro do convívio social com você. Então, continuando, parte de um princípio de você, ao fazer o filtro, de você não se afetar, você não seja afetado. E ao mesmo tempo, quando você filtra aquilo que você absorve e você emana apenas aquilo que preserva o outro
e conserva no habitat, você faz um compromisso de ser um observador que assume para si mesmo o compromisso de expressar apenas aquilo que é benéfico dentro de sua ecologia, em que os seus atos, lições e ações aprendidas permitam você, ao comunicar, gerar uma influência próximo do seu corpo que não rompa o equilíbrio próprio seu e de nenhuma pessoa do seu convívio, através justamente da conservação desse ambiente que está à sua volta. E a conservação das pessoas que estão em comunicação com você e de você mesmo dentro desse princípio. Porque você passa a perceber o ambiente que você está instalado como um ambiente unificado. O que é um ambiente unificado? É um ambiente em que todos colaboram em crescimento dentro do mesmo princípio, em que as regras associativas são comuns entre todos e todos se esforçam para atingir o objetivo que qualifica a todos estar em equilíbrio de consciência, equilíbrio da mente e equilíbrio do corpo na interação dentro daquele modelo de convivência social. Então isso parte de um princípio de você ficar atento às transições e às mutações do ambiente, dos objetos e dos seres, aonde você se desloca e aonde você se transporta, para a partir dessa oportunização, você começar a observar o que está sendo trafegado dentro desse espaço onde está o seu corpo, e você, a partir dos filtros que você faz da sua relação interna e do que você expressa externamente, você gera uma conexão de manutenção de si mesmo, manutenção de todos aqueles que estão em interação contigo dentro desse ambiente que foi formatado para todos trafegarem e compartilharem, e também em relação ao próprio ambiente de você se manter íntegro dentro da harmonia e da administração desse ambiente dentro da medida de comportamento. E nesse estágio você é capaz de perceber o que você pode aproximar de sua consciência e expressão. Se você verdadeiramente ama, você vai aproximar de você o que é benéfico, o que mantém unificado todos os seres dentro do ambiente e o que mantém esse ambiente intacto, a depedração que o degrada. Então você tenta se conectar a um ambiente que seja conservador, que seja mantido dentro de um aspecto de integridade, e você tenta manter as pessoas dentro de um contexto de equilíbrio de consciência, que todos se percebem em crescimento ao se coligarem em torno de atos, ações e lições aprendidas. Em que o objetivo central é, diante das mutações desse ambiente, desse espaço, todos continuarem adaptados dentro dessa grandeza espiritual que é a sua alma, que está em aprendizado no corpo nesse momento.
Era isso que eu queria falar para vocês. É um start inicial de conhecimento e que eu acredito que muitos poetas, muitos escritores podem avançar e melhorar esse tema infinitamente, porque a medida do amor tem de tanta a extensão infinita que é impossível, durante uma vida, um ser humano descrevê-lo em sua totalidade. Um abraço e com muito amor eu deixo esse conhecimento, essa lição, esse ato e essa ação aprendida que eu tive em minha vida. Até uma próxima oportunidade.